Nesta segunda-feira, uma notícia que me chamou muita atenção. Eu registrei aqui, logo na primeira hora da manhã. Você sabe que eu começo a trabalhar às 7 horas e só termina a hora que eu vou dormir, lá pela meia-noite, 11 horas da noite. Meia-noite não, é difícil ir dormir meia-noite, 11 horas, 10 e meia. Bom, o que me chamou a atenção, a notícia, é um novo incidente com o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. Ele foi almoçar sábado com a mulher num restaurante em São Paulo e um frequentador lá começou a falar mal dele em alto, né? Tanto que ele ouviu. E ele se levantou, não sabia quem era, e perguntou em alto e bom som: quem é que está falando mal de mim aí? Aí uma pessoa se identificou e criticou ele pela atuação que ele teve no Ministério da Fazenda, no governo Dilma, e já aproveitou para desancar o governo Dilma também e o PT. O ex-ministro tentou argumentar, mas aí foi calado pelo restante dos frequentadores. Alguns, apesar disso, até disseram: vamos respeitar a pessoa, tá, o casal. O problema é o seguinte: essa é a segunda vez que o Mantega é hostilizado em São Paulo, em questão de 60 dias. Há 2 meses atrás, quando ele estava entrando no Hospital Sírio-Libanês para visitar um amigo, ele foi apupado em pleno hall de entrada do Hospital Sírio-Libanês. Do Hospital Sírio-Libanês. Olha, que tanto deve a esses governos do PT aí, que trata a Dilma, trata o Lula e todos os condestáveis do PT e seus aliados. Há poucos dias vocês sabem também que o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, foi hostilizado também dentro de um restaurante. Ali foi hostilizado para valer mesmo, dentro do restaurante. Isso tudo está levando à constatação seguinte, que os líderes do PT hoje têm enorme dificuldade para frequentar qualquer local público. Eu não tenho notícias de hostilidades aqui em Porto Alegre, mas não me estranharia, não, se homens como o Tarso Genro, por exemplo, que está longe de ser igual a esses bandidos aí da direção nacional do PT e do governo, e dos que estão no governo, mas não me surpreenderia não, se fosse hostilizado em algum restaurante, em algum local público, porque as coisas chegaram a tal nível de degradação política, tudo comandado pelo PT, pelo governo da Dilma e pelo Lula, que já não há mais espaço, digamos assim, civilizatório para esses bandidos, né? Não tem mais, são delinquentes políticos. Agora mesmo, por exemplo, nessa segunda-feira, o juiz Sérgio Moro mandou levar lá para a penitenciária de Pinhal, perto de Curitiba, o ex-tesoureiro nacional do PT, o Vacari Neto, né? Vocês vejam que o PT é o único partido político brasileiro que tem 2 ex-tesoureiros na cadeia, presos como ladrões do dinheiro público e chantagistas de empresários privados, tudo para amealhar dinheiro para si mesmo, mas principalmente para as campanhas eleitorais e para o partido, visando se manter indefinidamente no poder. Essa história toda, só para concluir aqui, eu queria mostrar para vocês, essa história toda começou aqui, ó. Vocês se lembram dessa cena aqui, ó? Essa é a capa da Veja para os assinantes deste final de semana. A capa da Veja que vocês estão vendo aí, que está nas bancas, é de um ovo, né? É uma reportagem da Veja dizendo o seguinte: olha aqui o pessoal, eu estava olhando isso aqui, ó, mas vocês podem olhar isso aqui também. Então a capa da Veja é sobre o ovo. Quem é esse cidadão aqui? É o Maurício Marinho, lembram? Da CPI dos Correios, Maurício Marinho, recebendo dinheiro aqui, propina. Esse Maurício dava expediente no Palácio do Planalto, mensalão, 10 anos, ó. Esse sujeito aqui desencadeou tudo, ó, o mensalão, 10 anos. Aliás, essa reportagem da Veja aqui, que faz esse balanço dos 10 anos do mensalão, ela traz uma reportagem instigante aqui com essa figura aqui, ó, Marcos Valério, o suborno, em que a reportagem da Veja aqui conta que ele pediu 200 milhões de reais em plena realização da CPI dos Correios, pediu ao presidente da CPI na época, que era quem? Delcy Amaral, senador Delcy Amaral do Mato Grosso, do PT. Ele foi jantar com o Delcy Amaral na casa do Delcy Amaral e pediu para ele 200 milhões de reais para não envolver o Lula. Tem uma entrevista com o Delcy Amaral, que hoje é o líder do governo no Senado,
em que ele diz, olha, para mim ele não pediu nada, né? Mas a revista diz que pediu. Dá detalhes, inclusive, desse jantar. O Delcídio confirma o jantar, não confirma esse pedido. O fato é o seguinte, é que depois disso, o Marcos Valério ficou quieto. Então, olha, eu quero recomendar a vocês aqui a leitura dessa publicação aqui. Bom, essa semana é uma semana de cão aí pro governo da Dilma e pro PT. E não é apenas pelo que está acontecendo aí nos locais públicos, não. É porque no dia 27 chegam aqueles rapazes do Movimento Brasil Livre, que estão de caminhada desde São Paulo até Brasília, eles vão chegar lá dia 27 para protocolar o pedido de impeachment contra a Dilma. Dia 27, agora, depois da manhã, né? E também essa semana tem mais discussões aí sobre o ajuste, enfim, é uma semana difícil, né, para Dilma Rousseff, que já disse nesse final de semana para um jornal mexicano aí que não tem medo do impeachment, né? A Dilma é corajosa, né? Ela diz que é corajosa. Mas se coragem só resolvesse problemas políticos, ninguém tinha problema político nesse país. Senhores, eu volto amanhã.